Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Acompanhamento Pré-Natal e Obstetrícia. Hoje nós vamos falar sobre o acompanhamento pré-natal na área indígena. E para discutirmos um pouquinho sobre esse assunto, a nossa convidada é a enfermeira Jaide Marizê Lopes. Seja bem-vinda. Obrigada, Arlane. Prazer estar aqui, recebê-los no nosso polo base de Grajaú. Meu nome é Jaide Marizê Lopes, sou indígena da etnia Guajajara, sou enfermeira, atualmente estou respondendo como responsável técnica do polo base de Grajaú, que é a questão da assistência à saúde dos indígenas do município de Grajaú. Muito bem. Então, Jaide, fala um pouco para a gente como é que é a rede de assistência ao pré-natal dentro da área indígena. Certo. Temos nossas equipes, aqui em Grajaú, no caso, são 6 equipes, multidisciplinares de saúde indígena, são formadas por enfermeiros, tem médicos, dentistas, ASB, técnico de enfermagem, agente indígena de saúde, Dentro dos territórios, as equipes atuam, nos atendimentos às gestantes indígenas, é feito a realização de visitas domiciliares, ou elas comunicam diretamente para o agente indígena de saúde, O agente indígena de saúde comunica a equipe, no caso a enfermeira e o médico, e aí acontece o primeiro contato delas com o profissional de saúde. Dali todo o acompanhamento é feito, de pré-natal, e mais para frente a gente vai ver direitinho como que acontece, até chegar à rede de atendimento, que nossa referência maternidade aqui em Grajaú é o Hospital Santa Neuza. Muito bem. Então, elas realizam o acompanhamento pré-natal dentro da aldeia. Isso. Dentro do território, a gente tem também as UBS, no caso, dentro do território são as UBSIs, que são a Unidade Básica de Saúde Indígena. Sim. Lá é o ponto de referência onde a equipe fica, E aí as visitas são realizadas pelos agentes de saúde, que são chamados de agente indígena de saúde, que no caso são os AIs, que a gente chama. Muito bem. Quando esse diagnóstico, gestacional ele é realizado, a partir de então essa gestante ela faz o cadastramento, é realizado o cadastramento, e os exames eles são solicitados e são realizados dentro da própria aldeia, ou elas são encaminhadas para algum outro local para ser realizado? Na nossa realidade, o Hospital Santa Neuza, além de ser a maternidade de referência, onde a maioria, quase 80% das indígenas que preferem ainda vir agora atualmente, elas preferem vir ter o parto aqui na cidade, que é o hospital de referência na maternidade, como foi citado. Os exames que são solicitados pela equipe, onde os atendimentos são realizados mensalmente, na questão do acompanhamento do pré-natal, são solicitados exames e são agendados aqui no Hospital Santa Neuza, onde a gente tem o incentivo, que o hospital recebe, e aí a gente consegue, tanto pelo Hospital Santa Neuza, quanto a gente consegue também marcar pelo município. Ah, sim. Muito bem. E aí as indígenas gestantes, sim, elas vêm, faz os exames solicitados, ultrassons, e atualmente os mutirões de ultrassom que são feitos, dentro do próprio território, coisa que tem nos ajudado bastante, com a questão de deslocamento, E aí elas preferem também e tem tido um resultado muito bom. Como é que é essa questão dos exames de ultrassonografia dentro do território? Vai como se fosse uma clínica móvel para dentro da aldeia? Na verdade, o médico que é o Dr. Gilson, um médico muito bom, de referência, assim, que tem muita também experiência na questão, do como que funciona o corpo indígena, porque, segundo ele, tem parâmetros diferentes também, da não indígena. E aí, o aparelho dele portátil que ele tem de ultrassom, ele leva em cada território, lá as UBSs, a maioria já são bem climatizadas, já tudo direitinho, para poder estar realizando essas ultrassons. Isso é interessante, porque você proporcionar para uma comunidade
né, independente de ser uma comunidade indígena ou uma comunidade mais isolada, essa acessibilidade ao exame de imagem, isso é muito bom. Por quê? Principalmente em situações em que uma intercorrência clínica aconteceu e que eu não posso, ou eu não tenho tempo suficiente para deslocar essa gestante até a maternidade de referência, eu posso realizar esse exame in loco, né? Então, isso é uma iniciativa muito positiva. Além do médico que está fazendo ultrassom, naquele momento, ele já encaminha para o médico da equipe e também para a enfermeira, caso tenha, né, alguma intercorrência, já invés logo agilizar a questão dos próximos cuidados. Né? Então, há uma comunicação muito boa, então, entre a equipe, né? Isso também é muito relevante, né? Dentro da assistência pré-natal como um todo, a comunicação entre as equipes faz toda a diferença. Porque não vai adiantar, né? Eu tenho o agente comunitário, né, de saúde indígena que identificou na área essa gestante, trouxe para o consultório, ele não conversa com o enfermeiro, não conversa com o médico, então o processo de acompanhamento ele não vai ser, não vai fluir, né? Mas essa comunicação que você trouxe, ela é extremamente positiva. E a gente, né, eu ponto ainda pouco, né, como um ponto positivo, realizar a ultrassonografia dentro da área indígena é muito bom, né, diante de alguma intercorrência clínica. Já aconteceu, ou, na verdade, de que forma que essas intercorrências clínicas elas vão ser conduzidas, caso elas ocorram dentro da aldeia e seja necessário transferir essa gestante? Como que acontece isso? Quando tem caso ou ameaça de aborto, né, algum sangramento, perda de líquido, o agente de saúde ele comunica a equipe, né, a equipe encaminha para o hospital de referência, assim que acontece. E aqui, caso resolva aqui, é mandado para as regionais de referência, aqui no nosso caso é Imperatriz. Da mesma forma que os partos, né? O parto também você mencionou ainda há pouco, que há muitas gestantes indígenas, elas hoje escolhem ter esse parto na cidade, né? Então tem o hospital de referência aqui, elas são trazidas para cá. Sim. Mas a gente tem ainda casos de indígenas que preferem, né, ter o parto domiciliar, né? Quando elas vão avisar, o parto já tem acontecido, né? Que um dos casos foi até na área indígena, aqui no Bacurizinho, uma gestante indígena gemelar, que estava a consulta agendada por alto risco, né? Porque era... E aí, antes de chegar até o dia da consulta, ela sentiu as contrações e teve um parto na aldeia. E nesses casos, quem que realizou o parto? Nesse caso lá foi um familiar de perto, né? No caso foi o esposo estava presente, o pai da indígena. Ali participam, ali ajudam de uma forma, e graças a Deus, quando o carro chegou lá para resgatá-la, ela disse que não queria vir, porque já tinha ocorrido tudo bem, graças a Deus. E tudo certo. Falando nesse tipo de ocorrência, né, ainda tem muitas parteiras dentro das aldeias indígenas? Existe assim, eu acredito que cada território deve ter alguma parteira de referência, onde antes delas irem procurar, muitas vezes, a equipe, elas vão até a parteira, né, que elas se sentem mais seguras, ouvindo também o que ela tem a dizer, né, assim, pela experiência que já tem por várias outras situações, né, com gestantes, e depois de passar pela parteira, aí sim ela procura a equipe. Né? Então, ainda há uma influência muito grande, né, da questão cultural também, né, de buscar essa segurança em alguém que é da aldeia, né, por mais que tenha uma equipe estruturada para fornecer todo, né, e subsidiar todo o cuidado, ainda há essa segurança de buscar alguém que é mais próximo, né, da sua própria cultura. Jaide, fala pra gente um pouquinho quais os maiores desafios, né, para o acompanhamento pré-natal na área indígena. A gente, né, pontuou aqui as questões culturais que são bastante presentes, mas isso se configura um desafio ou existem outros desafios assim que você identifica?
Os desafios que a gente pode citar são a questão da captação precoce, né? Que a gente leva como um desafio maior, porque muitas vezes não, a maioria das vezes elas escondem, né, a gestação, principalmente no terceiro trimestre, né? Porque a partir do terceiro não tem como mais esconder, aí acaba que falando, né? Ou Já está no finalzinho, então... Mas a gente consegue. E outra coisa, quando o agente indígena de saúde é homem, fica um pouco, por ela sentir vergonha de dizer, né, aquilo que é para homem e tal. Mas a gente tem dado um passo um pouco, né, desse desafio por conta dos testes rápidos de gravidez que, né, o distrito ele já disponibiliza. E aí a gente consegue captar com mais rapidez, no caso, né? Mais precoce possível. Isso é bem, bem legal, porque a gente vê que o Ministério da Saúde ele preconiza que a gestação, o acompanhamento pré-natal, ele aconteça, né, já no primeiro trimestre. Né? Então, o primeiro atendimento ele tem que acontecer até a 12ª semana gestacional. No entanto, há inúmeras barreiras, não só na área indígena, né? Essa questão da captação precoce, por outros fatores, né? Mas na área não indígena também a gente enfrenta essa dificuldade. Às vezes porque a mulher ela não identificou a gestação, ou às vezes ela realmente escondeu por motivos pessoais ou por vergonha, mas cabe a nós, como profissionais da saúde, como, né, seja da área indígena, seja da área não indígena, fazer, né, visitas domiciliares, né, ações mais ativas, né, realizar busca ativa. Muitas vezes a gente tem dificuldade, né, de ir a campo para investigar também isso. Dentro das aldeias, eu acredito que não seja diferente, né? Essa questão de sair da unidade básica de saúde e ir na casa do paciente para poder identificar. E ainda a gente se deparando com uma mulher que ela esconde a gestação, a gente às vezes fica meio que, né, de mãos atadas, sem saber realmente o que fazer. E só complementando, né, a questão do intérprete também, tem o agente de saúde sendo indígena, né, que é para a enfermeira que, né, não é indígena e para o médico, né, isso facilita, né, a questão da comunicação, né, dizer realmente o que está sentindo, quais as queixas, para naquele momento da consulta. E outro desafio que eu acredito que seja, que eu acredito não, né, que eu também tenho experiência em território, que as indígenas Guajajara, da etnia Guajajara, que aqui no polo de Grajaú são duas etnias que são assistidas, né, que são os Timbiras e Guajajara. Guajajara tem umas aldeias abertas que a gente fala, né? Sim. São várias aldeias para a equipe, né, se deslocar dentro de uma viatura, como se fosse um consultório móvel, né? Sim. E aí, muitas vezes, a equipe chega naquela aldeia indígena não está presente, está para uma outra região, né? Isso também dificulta a questão do acompanhamento, né? Mas as equipes se esforçam bastante para poder chegar até esse indicador, né? Que são metas pactuadas. Sim. E faz o possível, né, para poder assistir aquela gestante, para oferecer o melhor, né, da assistência à saúde para ela. Muito bem. É interessante esse ponto, né, onde a equipe, ela, por mais que ela seja, né, ela quase que é uma equipe volante, né, então ela passa em uma aldeia, segue para outra, mas ter essa preocupação de sempre retornar a uma aldeia lá do início, vamos dizer assim, dentro dessas aldeias abertas, para que eu possa dar continuidade a um acompanhamento pré-natal. Realmente, esse é um desafio a ser superado, mas por questões mais estruturais mesmo, da própria aldeia. Eu não tenho como mudar a aldeia, mas eu tenho como melhorar ainda mais a minha equipe, né? Isso vocês estão sempre buscando. Essa preocupação de fornecer os exames, os subsídios necessários, vacinação para essa gestante, ter a preocupação de ter uma equipe, por mais que a minha equipe de saúde ela não seja, né, seja formada por não indígenas, mas eu ter um intérprete, isso faz toda a diferença. Porque favorece a comunicação médico-paciente. Eu preciso dar orientações, ainda mais no contexto de pré-natal, né? A gente dá muitas orientações, por mais que eu não consiga
no exemplo, né, das aldeias que são, né, mais distantes umas das outras, eu não consigo estar lá toda semana, mas eu conseguindo dar boas orientações para aquela gestante, para o agente indígena de saúde, para que ele também dê continuidade àquele cuidado, sim. vai ser extremamente relevante. Né? Isso que vocês têm feito, né, de manter, né, esse elo, né, esse elo entre a equipe e o agente indígena de saúde e a área indígena, né, isso é o que vai fortalecer ainda mais a saúde indígena e melhorar ainda mais os nossos índices de acompanhamento pré-natal dentro dessa área. Né? E falando, né, só para a gente finalizar, de melhorar ainda os índices de acompanhamento pré-natal, que estratégias? Você já citou algumas, né? Existem mais algumas estratégias que vocês pensam em implementar ou já têm sido implementadas para melhorar ainda mais o acompanhamento pré-natal? Falamos, né? Falamos na questão do teste de gravidez, né? Que pelo teste de gravidez dá de inicial pré-natal, né? Mais precoce. E eu falei também do intérprete, né? Do agente indígena de saúde. Não só ele, como técnico de enfermagem, também tem profissionais técnicos de enfermagem, até próprio enfermeiro, que são indígenas, que facilitam, né, esse feedback entre a equipe e os usuários, no caso, os usuários são indígenas. Acho que é isso. Então, muito obrigada. Né? Acredito que a gente conseguiu aí trazer um pouquinho, né, sobre essa realidade, né, da assistência à saúde indígena, às gestantes indígenas, e a gente vê que as dificuldades, desafios são bem próximos da área não indígena, né? Mas aí dentro de cada peculiaridade, de cada particularidade, a gente vai buscando estratégias que contribuem e melhoram esse cuidado. Então, muito obrigada. Obrigada, Elane, eu que agradeço, né, nossa visita. E tchau, pessoal, até a próxima.